Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com a Fernanda Souza, somos do Grupo 14. E, bom, Fernanda, você pode falar um pouco sobre você, por gentileza? Tá, bom, meu nome é Fernanda, né? Eu tenho aí de 15 a 20 anos de experiência no comércio exterior, já atuei em vários segmentos, né? Já trabalhei na DHL, na TNT, extinta TNT, já trabalhei em agente de carga, e agora, recentemente, vim para a Pibernai, onde a gente atua na logística, fazendo um pouco de tudo, né? Seja os modais internacionais, transporte interno ou armazenagem. Então, tem que mexer com tudo. Você tem um bom background, né? Você passou por diversas empresas, então você tem um bom Sim. conhecimento. Então. Mas você sempre atuou na área comercial? Muito, não. Eu já trabalhei na operacional também e já tive algumas experiências fora do Comex, mas a maioria da minha experiência no Comex foi voltada para a área comercial. Não 100%, mas a grande maioria. Deixa eu ir para as perguntas. Qual que foi a sua negociação internacional mais desafiadora e por quê? Olha, eu acho que a gente sempre lembra da última, né? Mas assim, no mais recente foi a gente tem na Savoy, né? Uma linha de produto deles que eles chamam de Oral Care. E desde o começo do projeto da Oral Care, desde que implantou essa linha para eles, a gente faz o transporte, né? Sim, Então, sendo China, é um frete bem competitivo, que muda muito, e a Savoy, sendo uma grande empresa, tem sempre outras empresas querendo pegar o frete, né? entendi. Então, está sempre ali, e sempre acompanhando as mudanças do mercado. A gente passou por bastante oscilação na época do Covid, né? Eu lembro que o primeiro frete que eu fechei com eles foi $750. No Covid, a gente chegou a falar de $20 mil só de frete peso. Então, assim, a gente tinha que toda hora estar. A Renata sempre foi muito transparente, sempre falava quando estava recebendo alguma outra consulta, mas a gente tinha que estar sempre ali e pensando muito antes de falar no que ia falar para ela, né? Para não transparecer que as negociações que você estava fazendo. Tive que ficar acordada até 3 horas da manhã para conseguir falar com a China para negociar um melhor frete para ela. Então, assim, de atualmente, eu acho que foi, e até recentemente, né? Agora que está com a equipe da Jana, foi aí as estratégias mais assim, desafiadoras que eu tive aí. Entendi. Então você sempre teve uma posição em que você tivesse mais credibilidade com o cliente, né? Não apenas falar por falar, mas e sim você, tipo, pensa antes de negociar, né? O que que eu posso falar para o cliente, né? Eu acho que vendedor, né, comercial, ele tem que ser, porque assim, eu acho que você vender não é vender por vender, né? Eu busco sempre Uhum, fidelizar o cliente, eu busco que o cliente seja dependente de mim, né? Então eu entendi. consigo fidelizar ele, não preciso só ficar fazendo cotação, perdendo, eu tenho o cliente mais perto de mim. Só que isso tudo tem uma demanda, né? Então, assim, quando são coisas mais críticas, ou assim, eu sempre, antes de falar com o cliente, né? Eu penso, Uhum, peraí, mas se eu falar isso, o que pode acontecer? Eu penso as ramificações do que eu tenho para falar. entendi. Porque, assim, quando você vende serviço, você não tem algo a demonstrar. Então, você vende confiança. Então, eu me preocupo muito com isso, em que a minha confiança não seja quebrada, porque é o que eu vendo na realidade. Tá certo, beleza. Mas antes de você fazer uma negociação, você sempre como é que eu posso dizer? Você se organiza de como é que você vai agir na negociação, sabe? Tipo, faz um planejamento ou você faz apenas no ato? Tipo, faz no improviso? Eu não sou, não estou dizendo que seja uma qualidade, mas eu não sou, o meu perfil não é de estudar. Eu sou Uhum, muito de ouvir muito e ali de bate-pronto já falar o que o cliente precisa, entendeu? entendi. Ao invés de me planejar muito, e às vezes o cliente pode quebrar todo o meu planejamento, eu prefiro deixar o cliente falar e ir abastecendo ele do que ele precisa. E assim, dizer, então eu posso ver isso para você. E criando a expectativa nele, para me dar mais resultado. Sim, entendi. Nessa negociação que você acaba de falar, o que você teria feito de diferente, se você pudesse repetir essa negociação? Olha, eu acho que muito pouca coisa, mas um momento que eu acho que foi muito crítico e que eu, assim,
estive muito perto de perder a negociação, foi quando a gente teve a Renata vinha num tempo que ela não comparava as cotações, né? Então a gente vinha com uma margem bem legal, e aí uma empresa meio que deu um frete bem agressivo para ela para entrar, e eu, assim, bati o frete para ela, e aí depois a gente não perdeu a carga, mas aí virou contra mim. Eu tive que inventar explicações para ela, por que eu estava com frete lá em cima, agora aqui embaixo. Assim, consegui resolver, mas assim, foi Uhum. uma situação bem tensa, foi uma situação que demandou assim, ficar pensando em N estratégias para conseguir não quebrar a confiança do cliente, entendeu? Porque é que nem o namoro, né? Se quebrou a confiança, para você reconquistar é muito difícil. Não, com certeza, né? Mas você entrou em contato com o pessoal do time para te dar todo o apoio? Como é que foi? Normalmente, o meu desabafo era só com a Leia, porque como a Leia conhece a cliente, né? Então a gente trocava muita ideia. Mas se fala isso, o que você acha? Mais assim da personalidade do cliente, mas do time de para informações assim profissionais, não. Sempre foi bem. Até porque quando eu entrei na logística, né, e até pouco tempo atrás, eu acho que você não pegou essa época, mas a logística era eu, a Jana e mais uma pessoa, então não tinha muito a que você recorrer, né? Você tinha que Entendi. mesmo ser a fazedora e a tomadora de decisão. Tá. É, quais são os aprendizados que você obteve com essa negociação? Eu acho que, mais uma vez, afirma da maneira que eu acho que é o correto trabalhar, que é o que eu te falei. Ouvir o que o cliente quer, né? Não chegar e já ir com um diálogo pronto do que você acha que o cliente quer, mas sim deixar ele te falar o que ele quer, e aí Uhum. você ajudá-lo e dar as soluções que ele precisa. É um bom ponto, porque quando você ouve, acaba ouvindo mais a pessoa do que mais falando, você acaba entendendo mais qual que é o lado dela, né? O que que ela precisa, do que ela necessita, e não apenas ficar jogando diversas informações, achando do que ela gosta, né? Então, você sempre acaba pensando no cliente, né? Eu acho que se você vai com aquele perfil de vendedor, eu sei tudo, eu tenho a solução para você, muitas vezes você mexe com o ego da pessoa e você arma a pessoa, né? Agora, se você vai como, não, você é quem sabe o que você precisa, você é quem sabe o que você quer, só me passa que eu vou te ajudar, eu acho que a pessoa já desarma e cria um relacionamento melhor, né? Eu acho que a maneira como eu gosto de ser tratada, eu trato os outros. Entendi. Tá certo, então. É, você se põe, tipo, no lugar da pessoa, então, né? Exato. Ah, perfeito. Parabéns. Bom, era só isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção, né? E obrigado, Fernanda, pelo carinho de apresentar hoje. É isso. À Deixa eu falar. disposição. Analisando a entrevista que meu grupo fez, o entrevistado, que é a vendedora, a estratégia dela é sempre tentar entender e ouvir o que o cliente necessita, não indo direto com o diálogo pronto que achando que ele quer, e sim deixar ele falar antes o que precisa e depois ajudando e dando soluções, e criando um bom relacionamento, dando credibilidade a ele. Outra estratégia é que a Fernanda sempre faz com que o cliente dependa dela, deixando o cliente mais próximo. E quando for uma coisa mais crítica ou sensível de falar, ela sempre pensa antes no que pode acontecer. E pensa também o lado do cliente tentando falar de melhor maneira possível. Porque o que ela vende é um serviço e não um produto, por isso não tem o que demonstrar. Então ela vende confiança. Bom, na sessão em questão, a conclusão que o grupo teve é que a estratégia utilizada pela Fernanda para conseguir manter o cliente com ela foi de estar sempre junto ao cliente, sempre estar pronta para atender. A gente pode notar que o cliente às vezes pode até ter uma concorrência que seja um pouco mais competitiva em questão de preço do que você. Mas se você conseguir fidelizar o cliente, mantendo ele perto de você, dando total atendimento, é uma das ferramentas, né, uma das estratégias na negociação internacional para você poder manter o cliente fidelizado, para você não perdê-lo para a concorrência. Então, a gente acredita que essa é uma ferramenta bem importante na negociação internacional, para você manter o cliente, também manter a transparência com o cliente. A gente vê aí que a Fernanda, ela
às vezes não se preparava, ela disse que ela não se preparava para a negociação, mas ela ouvia o que o cliente tinha para falar, ouvia o que o cliente queria, né, o serviço que ela gostaria que fosse prestado. E como a Fernanda é uma profissional que tinha muitos anos de experiência no comércio exterior, ela ouviu o que o cliente queria e ela sabia o que ela precisava fazer para conseguir o negócio para sua empresa. Então, essa é a conclusão do grupo, que a gente tem algumas ferramentas aí que a gente pode usar na negociação internacional. Uma delas é ouvir o que o cliente quer, o que o cliente deseja, e dentro da sua realidade, da possibilidade da sua empresa, tentar atender, né? E também sempre manter o cliente por perto, sempre estar pronto para atender o cliente, ter um atendimento diferenciado para você conseguir fidelizar o cliente para sua empresa. Muito obrigado.